Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal GeoToys e hoje nós vamos trazer um assunto que foi polêmica durante o relançamento do Torak e que eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho desse assunto, que é: qual o real valor do Condor e do Torak? Quanto vale um Condor e o Torak, né? E o que regula quanto vale um valor no mercado é quanto as pessoas pagam por esse item, né? Então, falando um pouquinho de valores, de quanto efetivamente vale um item, é quanto o mercado se dispõe a pagar por esse item, né? Então, se você anuncia nos grupos específicos de colecionismo um determinado item por um determinado valor e esse item é vendido, esse é o valor do item. É assim que o mercado se regula, né? Então, de acordo com o que o mercado diz, o que o mercado se dispõe a pagar é o valor desse item. E nós temos aqui duas figuras que podem nos dar uma referência muito interessante sobre esse conceito de quanto vale um item da série Falcon. Por que eu trouxe essas duas figuras especificamente? Porque nós temos o Torak, que já foi relançado, como eu já mostrei em outro vídeo para vocês, e nós temos o Condor, que não foi relançado, mas que nós sempre ouvimos diversos colecionadores, diversos admiradores da linha Falcon, ou colecionadores de figuras em escalão sexto no geral, pedindo o retorno do Condor. Então, por isso que eu trouxe essas duas figuras para traçar um paralelo entre essas duas peças, tá? Falando um pouquinho do Torak, o Torak ele sempre foi uma figura encontrada em maior volume no mercado. Por que o Torak foi encontrado em maior volume? Por alguns fatores bem simples. Primeiro, porque foram feitas muitas unidades do Torak, né? Então, quando ele começa a ser produzido até o final da linha Falcon em 82, 83, muitas unidades do Torak foram produzidas. E a criançada, né, os consumidores da época gostavam muito do Torak. Por quê? Além de ser uma figura bem interessante em todo o seu contexto de caixa, a composição da figura, ele tinha essa luz no peito que se acendia e ele era o inimigo do Falcon. Até então, ele era o único rival do Falcon conhecido na coleção. Estou falando de rival do Falcon na coleção de figuras, tá? Aqui não estou considerando literatura como histórias em quadrinho, por exemplo, tá bom? Então, sempre teve muito Torak no mercado, né? Inclusive muito Torak com caixa, tá? Então, o Torak sempre foi uma figura, e isso não mudou, que sem caixa sempre foi uma figura que valeu entre 800 e 1.200 reais, dependendo da condição. Com caixa, uma figura entre 1.500 e 1.800 reais, com caixa, né? 1.500, 1.800, estourando 2.000 reais, dependendo da época, né? Porque você tem épocas de entre safra que você fica 6 meses, um ano sem ver um Torak no mercado e de repente aparecia 3 ou 4, né? Então, assim, e aí um Torak com caixa, um Torak lacrado com a sua caixa, é uma figura que vale entre 3.500 e 4.500 reais, tá? Vamos estipular entre 3.500 e 4.500 reais pelo fato de permanecer lacrado por tanto tempo. Então, o Torak, diferente do que nós ouvimos alguns entrantes aí no mundo do colecionismo a dizer, perdeu o valor de mercado. Não, o Torak sempre teve esse valor de mercado. O Torak nunca foi uma figura que teve um valor exagerado de mercado, como eu disse anteriormente, porque foram feitas muitas unidades. Então, esse é o valor de um Torak hoje. Existe valor do Torak diferente por variações de capa ou coloração de colete, sunga e botas? Não. Todas as variações do Torak possuem basicamente o mesmo valor de mercado. Talvez, se você falar que a variante com capa plástica roxa possa valer um pouquinho mais, pode ter um fundo de verdade, porque essa a gente vê menos no mercado, tá? Mas eu particularmente acredito que nós não temos grandes oscilações de valores acima de 15, 20%, tá? Então o Torak sempre valeu isso. O que o relançamento do Torak trouxe? Nada para a figura antiga. Não mudou em nada a figura antiga. Quem efetivamente coleciona Falcon e faz questão dos itens vintage, esses colecionadores
ainda buscam o Torak da década de 80, né? A maioria já conseguiu, mas quem quer efetivamente o Torak da década de 80 sabe que é uma figura que tem um valor diferente do relançamento. Por quê? Como eu disse no vídeo do Torak, além de composição de tecido da capa, além das variações de cores, além da diferenciação de caixa, é uma figura vintage. Então, o colecionador que busca figuras vintage, então não é porque um colecionador não gosta ou não quer figuras vintage, né, ele tenha menos valor, não. Mas você tem o colecionador que quer a figura vintage e o colecionador que para ele tanto faz. Né? Então, assim, a gente está falando, não é que um tem mais valor que o outro, obviamente não, cada um coleciona o que quer. Mas a figura vintage, obviamente, sempre vai ter o seu valor. E não é assim só para Falcon, é assim para qualquer item de colecionismo. Então, se você pegar um relógio clássico, emblemático, que vendeu muito, e a fábrica relança esse relógio, obviamente não 100% idêntico à primeira versão, vocês verão que os amantes dessa marca, os amantes desse modelo, vão comprar esse relógio, mas sabem que o vintage é diferente, o vintage tem outro valor. Isso acontece para relógio, isso acontece para tênis, isso acontece para qualquer segmento e não é diferente para a linha Falcon, tá bom? Então esqueçam essa bobeira que o Torak perdeu valor, não. O Torak Vintage continua tendo seu valor. Falando um pouquinho do Condor, o Condor é uma figura que eu particularmente vi no mercado em menor número que o Torak. Então nós temos menos Condor disponíveis no mercado e menos Condors inteiros. Por quê? Porque todas as mãos do Condor, elas se ressecam e se perdem com o tempo. Então é difícil você falar, olha, esse Condor está 100% original. Por quê? Porque as mãozinhas dele nunca estão originais. E quando estão originais, com um simples toque, elas vão se quebrar. Isso é fato. A mão do Condor se quebra, né? E o Condor também era uma figura muito mais fácil de se estragar, muito mais fácil de se deteriorar com o tempo. Por quê? Primeiro, as partes cromadas do Condor, elas estão em maior número, né, em maior volume do que a do Torak. O Torak só tem a cabeça cromada e ninguém fica mexendo na cabeça, ninguém ficava mexendo na cabeça enquanto brincava, tanto quanto mexia em pernas e braços. Então, o contato com as mãos das crianças da época fizeram com que a parte do cromada do Condor se deteriorasse. Então, é muito difícil ver um Condor com cromado 100%. Outro fator que fez com que o Condor se perdesse com o tempo está relacionado ao seu colete. O colete do Condor, que é de um tecido, uma espécie de um vinil, né, um tecido sintético, aquele encaixe dele atrás também rasgou com o tempo. Então, a criança punha e colocava o colete. Tinha muita criança que tirava o colete do Condor, colocava no Torak, ficava fazendo essas brincadeiras. E com o passar do tempo, o colete do Condor também se perdeu. E por fim, o seu elmo, o adesivo do elmo, é um adesivo que ressecava com o tempo e também se perdia, como qualquer adesivo, bem como o adesivo da sua cabeça, né? Aquele adesivo, aquele circuito que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Tá? E o Condor também tinha um acessório solto, que era a espada. Então essa espadinha do Condor, também muitas delas se perderam com o tempo. Por todos esses fatores, o Condor é sim uma figura mais difícil de se encontrar que o Torak. Tá? E obviamente o Condor tem um valor superior ao do Torak. Isso é fato. Quanto vale um Condor completo, perfeito, de novo, original? Nós sempre tratamos de itens originais, sem réplica, sem composições com itens que não são originais da época. Quanto vale um Condor original, completo, perfeito, sem a caixa? É uma figura que vai valer de R$ 2.000 a R$ 2.200 nessas condições. Com a caixa, é uma figura que vale entre R$ 2.500 e R$ 3.000 com a caixa. E com a caixa lacrado, né, a figura lacrada dentro da sua caixa, é uma figura que vai valer entre R$ 4.500 e R$ 5.000, tá bom? Lembrando, eu sempre faço esse disclaimer. O que eu falo aqui é quanto a figura vale, né, na minha visão, né, com conhecimento que nós adquirimos ao longo de quase 20 anos aí colecionando Falcon. Se existem pessoas dispostas a pagar ou não, é outra história. Tá? Como eu disse no começo do vídeo, o que regula o valor de uma peça é quanto o mercado se dispõe a pagar por ela, né? O que nós vemos muito no colecionismo são pessoas que não vão comprar, não têm interesse em comprar, não colecionam vintage e costumam criticar
quem está vendendo e pelo valor que estão vendendo, né? Isso é curioso. Então, são pessoas que se preocupam com o bolso alheio, né? Então, o cara não quer comprar, o cara não tem interesse na peça, mas ele está preocupado enquanto o outro está pagando. Isso acontece em qualquer segmento de colecionismo, videogame, bicicleta, comandos em ação, isso acontece. Mas assim, por que eu estou falando isso? Para que vocês não se prendam a pessoas que não conhecem profundamente a linha ou que não querem comprar a figura, não se prendam a comentários, a visões dessas pessoas. Por quê? São curiosos que existem em volta do colecionismo e opinam e criticam sem conhecer o real valor da peça, né? Então existe muito disso. Outro perfil que existe muito, que existe em grande escala no universo do colecionismo, está ligado a quem critica o que eles chamam de scalpers. Olha, eles estão escalpelando. De novo, gente, o valor que é vendido é o valor que o mercado se dispõe a pagar. E existem alguns comentários bem ridículos de pessoas que não têm a mínima noção, né, do que é colecionismo. Olha, o sujeito pagou R$ 300 na peça e vendeu por 5.000. Então, gente, não existe isso. O valor que você paga na peça não é o valor mandatório que você vai ter que colocar uma margem em cima e revender. Não existe essa regra no colecionismo. Olha, eu paguei R$ 300 em uma peça, então para ser justo eu posso colocar até 10%, 20% numa peça. Não existe isso no colecionismo, né? Não importa quanto você pague numa peça. O que importa é por quanto o mercado se dispõe a pagar por essa peça. E assim para tudo, tá, gente? Quem tem a mínima noção de comércio, de vendas, de mercado, sabe que é assim que a coisa funciona, tá bom? Então, a dica para vocês sempre que vocês quiserem um item original, vintage, completo, perfeito, analisem quanto que esse item, por quanto esse item é vendido no mercado, por quanto as pessoas se dispõem a pagar nesse item, né? E tentem sempre se enquadrar dentro de uma realidade de mercado, né? Então, aqui eu estou falando dos extremos, né? Então, você tem que se posicionar no extremo que efetivamente conhece o valor do colecionismo, sabe quanto vale uma peça vintage, e não no outro extremo de pessoas que nunca viram a figura ao vivo, né? São pessoas que veem fotos, que conversam com pessoas que também nunca viram a figura e falam, olha, tá muito caro. Gente, se o mercado tá pagando é o que tá valendo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. A ideia foi trazer um pouquinho para vocês hoje da realidade de precificação, explicar que um relançamento não impacta em nada o valor de um item vintage. E de novo, gente, colecionismo não é um mercado que existe uma regra específica de precificação. Obviamente, existem regras de convívio, existem regras de ética, de honestidade, mas de precificação, a regra é: se o mercado paga, é porque vale, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon.